Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre um dos maiores problemas que eu vejo do concurseiro. Qual será? Né? Não é uma disciplina específica, não é o raciocínio lógico. O que eu vejo que é um dos maiores problemas é a falta de interpretação de texto, né? A falta de interpretação de texto. E nós temos o acelerador de aprovações, que é o meu curso, onde eu dou o passo a passo de como você deve fazer para se programar, para fazer um bom estudo, usar as estratégias, saber fazer uma boa prova, e é o passo a passo para você realmente ser aprovado no seu concurso público. E lá a gente tem no acelerador uma gama enorme, assim, uma variedade enorme de tipos de concurseiro. Então lá nós temos desde pessoas mais humildes que estão lá para postular um cargo de motorista, né, numa prefeitura, até pessoas que querem disputar cargo de magistratura, auditor fiscal da Receita, e de todos os níveis ali a gente tem conseguido sucesso. Por quê? Porque além o acelerador tem uma linguagem tranquila, a gente tem um passo a passo que dá para adaptar tanto para concursos pesados, complexos, como para concursos mais simples. E ainda por cima nós temos a nossa área de membros lá, onde eu posso tirar as dúvidas, a gente faz o ajuste. E também depois, aqueles que querem os concursos mais fortes mesmo, mais paulada mesmo, eles acabam entrando, muitos, né, acabam entrando na mentoria, que é uma oportunidade de a gente fazer um a um, trabalhar bem para que a pessoa seja aprovada em menos tempo, né? Então, em toda essa gama, um dos problemas é interpretação de texto. E mesmo eu, às vezes, quando vou fazer alguma questão de prova, vou dar uma olhadinha numa prova, se eu for fazer meio rápido ou sem prestar atenção, eu vou cair mesmo nas pegadinhas, não na pegadinha da matéria em si, né? Porque se a matéria é direito constitucional, direito administrativo, direito penal, que eu estudei muito, trabalhei muito, eu vou razoavelmente bem. Claro que eu não vou conseguir acertar todas as questões, porque não fico estudando toda hora, mas eu vou razoavelmente bem. O problema não é a matéria. Se eu for olhar assodadamente, se eu for dar uma primeira leitura, eu posso cair aonde? Cair na interpretação de texto. Por quê? Porque as bancas de concurso, elas muitas vezes, elas dão uma empolada no texto, elas colocam frases dentro de outras frases, com muitas vírgulas, né? Ou muitas vezes elas economizam as vírgulas o máximo possível para que você tenha que prestar atenção na hora de ler. Então, a dica que eu dou é que quem está querendo prestar concurso público, tenha o hábito da leitura, né? Daí você vai dizer assim, mas professor, eu mal tenho tempo para estudar, vou ter que ter hábito da leitura, mas aí você vai aproveitar e unir o útil ao agradável. Se você está fazendo um concurso que seja lá uma área jurídica qualquer, você, além de estudar, você nas horas vagas vai ler. Ler o quê? Matéria jurídica, não tem outra coisa a fazer, né? Por exemplo, quando eu estava estudando para os concursos na área jurídica, eu tinha minhas horas de estudo em que eu estudava, fazia meus resumos, fazia anotações, fazia as revisões, tudo bonitinho, mas tinha aqueles horários em que não era computado como estudo, mas que eu lia, né? Quando antes eu lia um jornal, ou um livro, eu iria ler o quê? Um livro jurídico. E isso vai dar base para vocês numa segunda fase. Vai dar base para vocês numa redação que vocês têm, né? E quem tem redação numa segunda fase, além de ler, tem que escrever, não tem jeito. Quando você lê bem, né? Você lê, né? O traquejo da leitura, né? Leia sempre. Quando você lê, começa a ler bem. Aí você passa para a segunda etapa, que é escrever, né? Quando você tem mais traquejo de escrever, aí o que vai acontecer? A sua interpretação de texto vai melhorar também. Então é importante que você tenha
né? Mesmo que não cobre português no seu concurso, que você tenha esse treinamento de leitura, de redação de texto, né? Se não é a redação propriamente dito, escreva textos jurídicos, né? Tente responder, depois que lê um texto, tente responder perguntas básicas, né? O que, quem, como, por quê, quando, essas 5 perguntinhas, né? Que são perguntas que você deve fazer durante o seu estudo. Tem lá no acelerador de aprovações, tem uma aula somente sobre as perguntas poderosas, que é aquilo que vai me ajudar a validar todo o meu estudo, vai ajudar a que eu explique, ou para mim, verbalmente, ou escrevendo, que eu explique aquilo que eu estou estudando. Quando eu explico aquilo que eu estudo, eu vou ter que ter passado primeiro pela compreensão. Então, quando eu estudo uma matéria e explico para alguém, é porque eu passei da primeira etapa, que é a compreensão. E quando eu explico, né, então eu li, quando eu li eu tive que fazer algumas anotações, e aí eu vou ler de novo mentalmente, vou trabalhar mentalmente para eu explicar para alguém, que é bem diferente. E aí quando eu faço esse outro trabalho aqui, da explicação, né, quando ele verbaliza essa explicação, seja escrevendo, ou seja com as palavras, eu vou fazer o quê? Eu vou reforçar a memorização. Aí, esse estudo vai ter muito mais chance de ir para o longo prazo, além de eu estar treinando a minha interpretação de texto, que é o ponto onde a gente tem errado muito. Os alunos têm errado muito, as pessoas têm rodado em concurso público, não porque não sabe a matéria, mas porque não está sabendo interpretar os textos, não está sabendo fazer a leitura, não está sabendo onde é que a banca quer levar com aquela ladainha toda que eles estão te apresentando. As bancas às vezes fazem enunciados grandes, cansativos, cheio de informações, e às vezes o que eles querem saber são coisas mais simples. Só que aí eles enrolaram você, aí você interpretou mal, você leu uma frase errada, saiu do contexto e acaba embarcando nessa jogada toda. Então, o vídeo de hoje é para dar a dica para você buscar sempre pensar em interpretar o texto, e para isso você tem que saber ler. E para saber ler, tem que estar com as perguntas na mente, né? O que, quando, por quê, como, quem. Essas 5 perguntas aí, você coloca elas em prática, né? Escreva, né? Se você tem uma segunda fase para postular, escreva, né? Está lendo um texto, um artigo, uma apostila, já escreve ali, responda 5 perguntas, né? Como se você estivesse perguntando a partir daquele texto essas 5 perguntas: o que, como, por quê, como, quem. Então faça essas 5 perguntas. Se você tem a segunda fase, escrevendo. Se você não tem, falando. Porque quando você estuda, né, estudar é ler com algo mais, então uma leitura com anotação, aí depois você vai lá, vai fazer as 5 frases, você vai ter que pensar, e quando você vai explicar, né, nessa explicação, você vai reforçar a memória e vai para o longo prazo. Então, essa é a dica de hoje. Acho que vai ser bem legal você começar a ter esse cuidado, e eu tenho certeza que esse estudo vai melhorar. Se você gostou do vídeo, curta, comente aqui embaixo, compartilhe com o seu amigo que estuda e se inscreva no nosso canal, que toda semana a gente tem um vídeo bem legal para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.